Fala, gurizada, tá na hora do bingo do canal Teclas. Pegue essa cartelinha e vejam aí se vocês conseguem marcar em 2026. Merdificação, porque nós vamos falar desse termo de novo, né? Por quê? Porque o criador do termo, Cory Doctorow, voltou com uma ótima palestra no Chaos Communication Congress. Eu falei o nome errado ontem, porque o vídeo de ontem era o vídeo sobre a Ranger Rosa fazendo a palestra lá, era no mesmo evento, tá? Mas no caso da palestra do Cory Doctorow, o título é algo como uma internet pós-Estados Unidos e resistente à merdificação, enshittification, a palavra que ele usa. E essa palestra é muito boa, porque eu acho que ele conseguiu articular de uma maneira muito esperta e organizada várias das coisas que a gente está falando aqui no canal. Então o que eu pensei em fazer foi fazer uma espécie de resumo. Obviamente vocês podem ver a palestra dele, tem uma transcrição inteira no blog do Cory Doctorow, que eu recomendo muito vocês darem uma olhada. E daí, ao explicar aqui a palestra, resumir, eu já vou fazendo um react falando o que eu achei e a gente tem uma pequena discussão no final e eu quero abrir para vocês falarem nos comentários o que vocês estão achando, porque esse tema é muito interessante, obviamente, e eu acho que a proposta deles e a maneira como ele explica e como ele consegue ilustrar isso com a maneira que ele escreve, porque ele, acima de tudo, é um ótimo escritor, ele é uma pessoa que consegue usar a palavra para explicar os conceitos extremamente complicados. Isso é o que faz a palestra ser tão boa e tão cativante, e eu quero, pegar uma carona nisso aqui pra gente discutir no canal. Então, pessoal, essa introdução ficou meio longa, mas a gente é o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política, e vamos nessa para o nosso pequeno roteirinho comentando a palestra do Cory Doctorow. Então tem uma coisa muito interessante que eu não estava ligado, ou pelo menos eu não lembrava, que o Cory Doctorow, ele é canadense. Aí ele fala uma hora na palestra que, como todos os bons norte-americanos, ele é canadense, E tá aqui o homem. E essa palestra aqui é muito boa, porque eu acho que a tese da palestra, o pilar que ele usa para explicar as coisas, ele tá muito correto e tem muito a ver com o que a gente vem falando aqui no canal. Tá aqui o link, vai estar no roteiro para vocês em teclas.soberano.tv. O link do site dele também vai estar lá, o pluralistic.net, Eu recomendo vocês sempre darem uma olhada nos artigos deles. E outro adendo que eu vou fazer também, vale muito a pena ver a palestra por causa das artes que tem na palestra. E as artes, elas todas foram feitas por ele explicou ali nos comentários do vídeo. E essas artes, elas geralmente são colagens feitas com imagens da Wikipedia, imagens de domínio público, e vocês vão ver como é legal ter uma visão artística que tá casada com a visão do texto, do que ele tá tentando passar ali, e que é original e que não tem uma estética totalmente genérica de IA, por exemplo. Então, quando vocês veem uma palestra do Cory Doctorow e veem a maneira como ele usa o texto, como ele usa a arte, a gente vê o que é uma coisa bem construída, uma coisa construída para ser consumida por humanos, construída por humanos. Isso aqui, para mim, é muito satisfatório ver uma coisa tão bem feita, que inclusive respeita o tempo e a sensibilidade da pessoa que vai estar lendo aquilo aqui. Isso aqui é uma maravilha, então fica recomendado para vocês verem exatamente por causa disso. Então ele começa a palestra falando sobre o trabalho dele na EFF, Electronic Frontier Foundation, que é esse grupo que geralmente está preocupado com os direitos relacionados ao uso de software, de hardware livre. Eles estão sempre fazendo lobby para tentar impedir leis que vão estar bloqueando uma coisa, que o Cory Doctorow fala que é a computação geral. Ele fala que já tem muitos anos que os Estados Unidos está em guerra contra a computação geral, que seria o quê? Seria a gente poder usar os nossos dispositivos eletrônicos, os nossos computadores, celulares, todo tipo de dispositivo para fazer o que a gente quer ali dentro e não o que o fabricante quer. E ele fala muito bem isso, do papel dos Estados Unidos de espalhar isso para o mundo inteiro. E, em resumo, foram passadas várias leis impedindo que a gente desbloqueie nossos aparelhos, que a gente faça o uso que seria melhor, dos nossos aparelhos. E os Estados Unidos, ele espalha essas leis para o mundo inteiro por meio de tratados de comércio. Então, o Brasil respeita várias leis de direito autoral, essas leis de antidesbloqueio de dispositivos, porque a gente tem tratados de comércio com os Estados Unidos. Inclusive, ele cita um caso que ele diz que ele estava fazendo uma aula, um workshop com pessoas que estavam negociando esse tipo de tratado com os Estados Unidos, e uma das pessoas da América Latina disse que os Estados Unidos disse que não compraria mais nenhum café desse país se eles não respeitassem essas leis de tecnologia dos Estados Unidos. E daí eu fiquei pensando, será que era alguém do Brasil? Não compraria mais café do Brasil? Mas então,
Esse é o pano de fundo do domínio dos Estados Unidos da tecnologia que ele tá nos falando. Mas daí ele fala uma coisa que é total teclismo cultural, que é uma coisa que eu venho falando muito tempo aqui no canal. Enfim, não é surpresa, porque mesmo antes de eu ter o canal, mesmo antes de eu pensar em fazer uma coisa parecida com isso daqui, eu lia muitos textos do Cory Doctorow. Mas ele fala o quê? Agora existe uma pequena abertura na porta da dominância tecnológica dos Estados Unidos e isso dá uma baita esperança. É o que eu tenho dito muito, vocês podem lembrar de alguns vídeos que eu falo, inclusive as vantagens da merdificação. Hoje eu vejo uma contradição na dominância dessas empresas dos Estados Unidos, elas mesmas estão criando as possibilidades delas serem destruídas. Eu sempre falo que tem uma rachadura na armadura delas, então ele usou uma metáfora diferente, mas é isso que eu vejo, tá? E por que ele fala que tá chegando um momento que pode haver uma mudança? Porque ele acha que tem uma nova coalizão de forças que estão querendo ir contra esse status quo do domínio tecnológico dos Estados Unidos. E essa coalizão, ela agora é os nerds e políticos que se interessam ideologicamente por essa questão da liberdade de hardware, de software, da interoperabilidade, tudo isso, que seria o Cory Doctorow, que seria eu, tá? Seria talvez vocês que estão assistindo esse canal. Mas também a gente tem empreendedores que querem um mercado da empresa dos Estados Unidos, e ele explica melhor um pouco mais pra frente, eu também vou explicar isso, mas então a gente tem lá dentro da Europa, que ele tá falando na Alemanha, né, ele tá dizendo assim, temos pessoas que ganhariam muito, e principalmente empresas aqui, que poderiam estar atacando o mercado dos Estados Unidos, que eles estão deixando de mão por causa dessas novas atitudes que eles estão tomando. Pessoal que está preocupado com a segurança nacional dos seus países, que daí vai ser pessoas dentro do governo, pessoas dentro de exército e tal, e o próprio Donald Trump. E daí ele até faz uma piadinha, será que é o camarada Donald Trump? Porque algumas das ações que ele está tomando estão criando uma espécie de aceleracionismo, uma espécie de empurrão para que outros países tenham que abandonar esse status quo em que os Estados Unidos dominam a tecnologia, tá? Por que ele diz isso? Porque que nem ele descreveu que nas negociações de tratados de comércio e que era preciso respeitar essas leis dos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre podia usar o porrete econômico. Ele poderia dizer, se você não respeitar essas leis que a gente está fazendo aqui, nós vamos botar sanções, nós vamos botar tarifas em vocês. E o que tem acontecido agora, né, e que ele diz, vocês já perceberam que tem tarifas agora. O Donald Trump tá botando tarifas nos países, e daí não adianta eles chegarem para negociar e dizerem assim, ó, Brasil, se você não fizer o que a gente quer, a gente vai tarifar vocês. Ó, Alemanha, se vocês não fizerem o que a gente quer, a gente vai tarifar vocês. Porque eles já estão tarifando esses países. E outra coisa que tem acontecido é o fim do soft power dos Estados Unidos. Ele cita o USAID lá, que é basicamente uma maneira imperialista, né, uma maneira de soft power dos Estados Unidos interferindo nos outros países, ajudando eles economicamente, e daí os países eles ficam dependentes de fazer o que os Estados Unidos quer, senão ele poderia retirar esse apoio. Donald Trump tá retirando esses apoios. E, né, a ameaça, né, do fim da hegemonia do dólar para transações internacionais, quando eles tiram a Rússia do sistema SWIFT, quando eles falam em boicotar e tarifar a China, esse tipo de coisa indica que os países talvez comecem a fazer comércio sem ter que passar pelo dólar como uma reserva de valor para tudo. Então todas essas coisas começam a apontar para o menor poder de barganha dos Estados Unidos para conseguir fazer valer essas leis de bloqueio de hardware e software deles, tá? E por que pro Cory Doctorow isso é tão importante? E daí um adendo daqui, ele também fala que isso tem muito a ver com a estrutura da internet estar dentro dos Estados Unidos e os cabos submarinos passarem para os Estados Unidos, que é um problema muito difícil conectar todos os países, ter uma estrutura totalmente distribuída da internet, mas isso se focou principalmente nos Estados Unidos e agora tá claro porque que isso é um perigo, né? Mas então qual é o plano que ele fala depois desse contexto do que era o status quo e como ele tá acabando? Ele diz que, principalmente para a Europa, né, porque ele está falando para a Europa, eles tinham que repelir as leis anti-modificação de software e hardware, que são aquelas leis anti-pirataria, aquelas leis anti-desbloqueio de dispositivos, esse tipo de coisa. Elas se chamam geralmente Anti-Circumvention Laws. Eu botei um artigo da Wikipedia ali para vocês darem uma olhada. E ele fala que isso é o tipo de coisa que poderia criar, por exemplo, uma empresa na Europa que tem um desbloqueio de iPhone para que você possa instalar todos os aplicativos no iPhone, e isso seria muito mais efetivo para a União Europeia do que, por exemplo, eles dizerem, Apple, você é obrigada a ter uma loja de aplicativos onde os desenvolvedores podem botar qualquer aplicativo e você não pode cobrar taxas abusivas, porque a Apple meio que tá fazendo isso e tá brigando com a União Europeia para não deixar ter uma loja alternativa dentro do aplicativo para continuar cobrando suas taxas. Ele tá dizendo, se tivesse um país, sei lá, ele fala na Dinamarca, que criasse um desbloqueio de iPhone e vendesse isso para todos os outros países, isso abre uma possibilidade para que empresas dentro da Europa, dos 100 bilhões que a Apple ganha anualmente na Europa, ganhassem 10 bilhões.
E daí ele fala a frase que é assim: existem trilhões de dólares sendo captados pelas Big Techs dos Estados Unidos que poderiam ser bilhões de dólares no seu país. Essa frase. Então ele fala, os empreendedores, eles entram aí nessa coalizão. E ele também fala uma frase muito boa, que eu concordo, que é exatamente isso que as Big Techs dos Estados Unidos fizeram com a economia do mundo inteiro. Só que quando eles fazem, eles chamam de inovação, mas quando os outros países fazem, eles chamam de pirataria. E isso aqui é uma coisa que chama muito atenção pro movimento que a gente pode falar na América Latina, no Brasil, sobre isso, mas a gente vai voltar um pouquinho mais tarde. E daí ele fala essa frase que eu só copiei aqui da palestra porque é muito boa, que é assim: atacar as margens de lucro das grandes empresas de tecnologia não é um ataque ao povo americano, nem às pequenas empresas americanas exploradas por elas. É um ataque às empresas que prejudicam os americanos comuns e todos os outros no mundo. É uma forma de enriquecer a todos às custas dessas empresas exploradoras. É muito melhor do que gastar centenas de bilhões de dólares construindo data centers de IA na esperança de que, um dia, um setor que perdeu quase $1 trilhão criando chatbots defeituosos descubra uma utilidade para GPUs que não comece a dar prejuízo assim que forem conectadas. Então isso aqui eu acho muito bom, porque mostra uma coisa que o Cory Doctorow entende melhor do que muitas outras pessoas que comentam tecnologia e que escrevem sobre isso. A soberania e a libertação que a gente tem dessa internet velha, moribunda dos Estados Unidos, né, que é um zumbi que está nos segurando, que está segurando o nosso desenvolvimento tecnológico, ela não passa por necessariamente ver assim, os Estados Unidos está fazendo IA com data centers desse jeito. Como é que a gente pode construir data centers, conseguir dinheiro para fazer IA desse jeito? Os Estados Unidos têm as suas redes, seus serviços desse jeito. Como a gente poderia copiar e fazer as redes desse jeito? O que ele está dizendo é, não, olha, eu tenho um plano para a gente construir uma tecnologia nova, diferente dos Estados Unidos, adaptada para nossa realidade, e esse plano vai ser, inclusive, mais barato do que vocês criarem um monte de data center e tentarem copiar o modelo de IA dos Estados Unidos. É mais ou menos isso que ele está dizendo, e eu acho muito maneiro. Esse é um dos focos que ele tem nessa palestra. E daí, nessa parte específica, ele começa o ódio contra a IA, então, obviamente, eu gostei. E ele fala uma frase muito boa que eu botei aqui em inglês, mas eu vou traduzir. Ele fala, software is not an asset, software is a liability. Então, ele está dizendo, o software da sua empresa, ele não é um ativo. O software, ele é uma responsabilidade que a sua empresa consegue. E ele está falando que essa tecnologia de IA e esse modelo de IA generativa que os Estados Unidos estão criando em vários mercados, como por exemplo o mercado de software, que é o que eu trabalho, ele está sendo usado para produzir numa escala absurda software, código. Só que isso não é bom, e é uma coisa que eu já falei várias vezes no canal para vocês, porque a dificuldade que a gente tinha não era escrever mais rápido software, era escrever software de mais alta qualidade e que não cria uma coisa que é a dívida técnica, porque a segunda frase que ele fala ali, tipo, essa palestra é uma compilação maravilhosa de frases espertinhas, é que a IA, ela cria dívida técnica em escala. Ela aumenta muito a dívida técnica dos sistemas, e ele também fala que a adoção da IA que tem no campo, como por exemplo o campo de desenvolvimento de software, tem a ver com o fato de que os chefes, né, o teu chefe, não talvez o teu chefe direto, o gerente que trabalha contigo e entende da tua equipe, mas as pessoas no alto escalão, elas odeiam os trabalhadores, elas gostariam que os trabalhadores não estivessem lá porque elas veem eles como um custo, como uma coisa que pode dar errado, que pode fazer greve, que pode reclamar, e a IA, ela tem uma promessa de criação de software sem essas pessoas. Só que o que a gente precisa não é criar mais software, né? Porque é exatamente isso. Software é uma responsabilidade. Software não é um negócio que tu bota ali e daí ele começa a te gerar valor e tu deixa quieto. O software, ele para de funcionar, ele precisa ser atualizado, né? Ele literalmente apodrece, que nem a gente fala. Então esse modelo de tecnologia baseado em IA generativa, em crescer cada vez mais, em gerar cada vez mais coisas, ele não é o modelo que ele está propondo. O que ele fala é um modelo pós-Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, eles são os pioneiros no que ele chama de uma tecnologia sem pessoas. Numa tecnologia onde não existe a presença de pessoas. E a minha nota, né, nota do Teclas aqui, sim, exatamente, eu concordo com isso, e isso tá no meu bingo, que eu tenho falado há muito tempo, do que é uma característica fascista. O fascismo quer criar uma sociedade una, que tem uma estética igual, que todo mundo está harmonioso, mas isso é uma sociedade fake, porque ela elimina o confronto de classes, que é exatamente o que o Cory Doctorow estava falando ali em cima. O teu chefe, ele tem um conflito, ele quer todo o resultado do teu trabalho sem ter que te pagar. Só que se ele não te pagar, tu não existe mais, tu não pode mais estar trabalhando lá e tu não pode mais se manter como uma pessoa. Porém, a IA, ela é essa promessa. A IA é a promessa de todo o trabalho do trabalhador sem o trabalhador. A IA é a promessa de uma sociedade que consegue gerar artes lindas, que consegue gerar software, que consegue gerar música,
sem o trabalhador, sem a contradição de classes. Então os Estados Unidos hoje, ele aposta nisso, ele aposta num mundo sem pessoas, num mundo de trabalho sem pessoas, um roteiro sem roteirista, um código sem programador, uma arte sem artista. Obviamente, essa é uma contradição impossível, porém é o que eles estão apostando. E daí ele fala que uma internet pós-Estados Unidos vai ser boa para os trabalhadores dos Estados Unidos. Ele fala que libertar a internet das empresas dos Estados Unidos é libertar os Estados Unidos. E outra frase impactante, conceito que ele joga ali, é que ele fala dessa infraestrutura da internet que ele está propondo, essa infraestrutura resistente à merdificação, construída por todos os países ao mesmo tempo, seria algo comum e seria mais parecido com o que é a ciência e menos com o que é a tecnologia. E eu achei isso aqui lindo, porque ele está dizendo que o campo da ciência é um campo colaborativo internacional e o campo da tecnologia tem se tornado cada vez mais um campo menos colaborativo, né? Um campo mais excludente. Então eu achei muito legal isso aqui que ele está falando. E basicamente isso é a palestra deles. Enfim, eu não tinha como resumir 40 minutos do que ele falou, ele sendo um cara que tá a vida inteira falando sobre esse tipo de coisa, estava com a apresentação preparada em menos de 15 aqui, que é o tempo que eu tenho levado. Então, por favor, deem uma olhada, leiam o texto lá. Mas agora eu queria falar um pouco com vocês sobre como é que isso poderia afetar o Brasil. E daí, primeiro, fica a pergunta para vocês. Veja a palestra, deixe os comentários e pense um pouco sobre isso, porque eu acho que é muito interessante. Uma das coisas que ele fala lá é que se um país conseguir adotar essa estratégia de basicamente desrespeitar as leis dos Estados Unidos e parar de se preocupar com o que os Estados Unidos pode fazer para retaliar, visto que eles já estão retaliando os países, né? Esse país ele ia se destacar como alguém que ia poder vender essa tecnologia, representar essa visão da tecnologia para os outros países. Enfim, na minha opinião, me parece que em alguns campos específicos, eu botei ali, por exemplo, nos modelos de linguagem IA, a China está fazendo isso. A China, em hardware, também está fazendo isso. Eu tô aqui com, eu já mostrei várias vezes, né, o meu R36S. Esse carinha aqui tem um processador que deve ser parecido com o Raspberry Pi, eu não sei qual é o processador que ele tem aqui dentro, alguém nos comentários vai me dizer provavelmente, e tem o Linux aqui, e tem o RetroArch rodando, e tem vários joguinhos, e daí eu posso, né, jogar Nintendo DS, eu posso jogar Game Boy Advance, eu posso jogar PlayStation, tudo isso ali dentro, e o fabricante que fez isso, que é algum fabricante chinês, não tá se preocupando se ele tá quebrando direitos autorais dos Estados Unidos, se ele tá violando leis anti-circumvention dos Estados Unidos, isso nem passa pela cabeça deles, porque a China pode fazer isso. Por que a China pode fazer isso hoje? Porque eles são um mercado consumidor tão grande dos Estados Unidos, tudo dos Estados Unidos é produzido lá, eles são uma potência tecnológica tão grande para a construção desse tipo de coisa, que eles simplesmente fazem isso e os Estados Unidos não conseguem tarifar, sancionar eles desse jeito. Isso tem muito a ver com a ação que o Donald Trump tem tomado contra a China. Só que daí fica a pergunta, será que se o Brasil conseguisse tomar uma posição de se alinhar a isso, de tentar fazer esse tipo de coisa também, ele não poderia ser um grande parceiro tecnológico da China, um grande parceiro tecnológico dentro do BRICS e ante os Estados Unidos? Eu acho que sim, mas isso politicamente é difícil. Eu sei que é muito difícil fazer isso, tanto internamente aqui, porque a gente tem muitas pessoas pró-Estados Unidos e a gente tem muita gente que ia defender os interesses dos Estados Unidos de maneira extremamente dissimulada, tá ligado? Vai ter Renan Santos, vai ter Kim Kataguiri, vai ter Mamãe Falei, dizendo que na realidade a gente continuar usando a tecnologia dos Estados Unidos e continuar bloqueado pelas leis dos Estados Unidos e não desenvolver nossa tecnologia, na realidade, se você pegar aqui o que está falando os economistas, é muito mais vantajoso para o Brasil não se desenvolver tecnologicamente. Eles vão fazer esse argumento. Tem essa dificuldade e tem outra dificuldade que é quando os Estados Unidos literalmente nos atacam, né? A gente falou sobre os ataques que eles fizeram ao Brasil no caso do Pix e da LGPD. Eles literalmente disseram, parem de ter o seu próprio sistema de pagamentos que não tem taxa para as empresas dos Estados Unidos, parem de colocar leis de privacidade no seu país que podem vir a prejudicar o lucro das empresas dos Estados Unidos, e depois, quando eles invadem a Venezuela, eu também estou argumentando para vocês que isso é uma maneira de mostrar que isso é o que acontece com o país da América Latina que tenta ir contra a hegemonia dos Estados Unidos. Então tem esse problema, né? Mas eu acho que se a gente quiser e a gente quiser tancar isso aqui, a nossa produção tecnológica, ela daria conta de algo como o que o Cory Doctorow tá falando, que para mim é o que? É piratear a tecnologia dos Estados Unidos. Se a gente não pode produzir iPhone, a gente pode produzir uma cópia do iPhone, um desbloqueio do iPhone, que vai permitir a gente ter acesso a essas tecnologias. Seria tipo o que o Brasil fez com os remédios genéricos, provavelmente, e a gente sabe que a gente já é uma potência da pirataria, a gente sabe que a gente é uma potência do desenvolvimento tecnológico, a gente tem os melhores profissionais de tecnologia no mundo, principalmente nas áreas de segurança, desse tipo de engenharia reversa. Eu tenho muita fé no potencial do brasileiro. E daí a última coisa que eu vou falar baseado nisso é que ele chama atenção para algo muito importante, principalmente naquela parte lá do desenvolvimento tecnológico deles versus, por exemplo, gastar dinheiro em data center de IA.
A gente precisa ter um plano de desenvolvimento tecnológico e de soberania digital para fazer alguma coisa que seja útil. Eu tô sempre falando sobre isso. Eu não acho que a gente tem que copiar exatamente o modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos. Eu não acho que a gente tem que copiar o modelo da China. A gente não tem que copiar nenhum dos modelos. A gente tem que ver a nossa realidade e ver o que a gente está precisando. Eu não acho que a gente precisa de uma rede social que é uma cópia do Twitter ou uma cópia do Facebook rodando aqui com uma empresa brasileira controlando isso. Eu não acho que é isso, nem com o governo brasileiro controlando isso. Eu acho que a gente precisa de uma tecnologia para resolver os problemas do Brasil, e esses problemas são bem diferentes. E a gente não começou a pensar nisso. A gente está preso muito no estágio inicial, que é essa coisa. Por que nós não juntamos a pessoa para fazer um projeto que faz tal coisa? E daí o Cory Doctorow fala, depois vejam a palestra, eu nem cheguei a falar sobre isso. A maioria desses projetos pequenos, distribuídos, eles são embargados, processados, perseguidos, seja pelo governo dos Estados Unidos, seja pelas Big Techs. Se fosse só a gente fazer um Google 2, um YouTube 2, uma rede social totalmente brasileira, a gente já teria feito isso. Esse tipo de coisa ia acontecer, mas elas meio que não dão certo porque a gente precisa de uma coisa mais institucional, a gente precisa de uma coisa mais adaptada à nossa realidade. Como isso se parece exatamente, eu não sei, mas toda vez que eu trago essa discussão para vocês, a gente fala sobre os problemas que afligem o mundo e afligem o Brasil, a gente está abrindo passos para fazer essa análise, tá? Então fica a pergunta aqui de novo, o que vocês acham? Se perguntassem para mim, tá, mas áreas onde a gente poderia agir, onde é que poderia ver isso? Eu acho que a gente tem que olhar para o PIX, que é um modelo do que exatamente por ter sido atacado pelos Estados Unidos, a gente mostra o poder que tem, que a gente criou uma coisa que retirou um intermediário, que é os Estados Unidos. E daí eu pensaria em todos os lugares onde a gente tem empresas que são intermediários e onde a gente tem os Estados Unidos. Então eu olharia Uber e iFood, o gig economy que a gente chama, como é que a gente poderia fazer coisas aí soberanas que a gente poderia beneficiar o nosso povo. A internet centralizada nos Estados Unidos, isso aqui é um grande ponto onde a gente precisaria ter controle, então a gente precisaria ter algum tipo de infraestrutura ou controle que não passasse pelos Estados Unidos. Privacidade dos nossos cidadãos, várias das coisas que a gente poderia olhar aí que eu acho que seria... que eu acho que não só beneficiaria, né, o povo brasileiro e o povo do mundo, que nem o Cory Doctorow falou, mas seria também oportunidades de negócio, seriam oportunidades de fazer valer soberania e segurança nacional. Então, por isso que eu gostei da maneira que ele colocou a palestra, porque ele sempre mostra várias facetas, ele tá olhando por várias facetas no mesmo assunto, e ele tá mostrando como a gente pode montar uma coalizão maior por uma internet livre, por uma internet pós-Estados Unidos, por uma internet anti-mertificação, tá? Mas é isso aí, pessoal. Sempre que o vídeo é mais em aberto e tem um comentário assim, eu sinto que talvez eu tenha falado muita coisa, ido por um lado que não faz muito sentido, mas isso aqui é uma conversa mesmo, né? Isso aqui era eu jogando pensamentos, né? Pensando pensamentos. Me digam o que vocês acham nos comentários, deixem like, sigam o Cory Doctorow e nós nos vemos na próxima.